Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos conhecer alguns dos maiores e mais incomuns motores já criados. Desde os primórdios da indústria automotiva, a engenharia sabia que para conseguir altas potências era necessário criar motores maiores e com o maior número de cilindros possível. E boa parte da criação desse tipo de mecânica veio com a Segunda Guerra Mundial, para movimentar grandes veículos, onde algumas dessas soluções mecânicas exóticas foram postas à prova. Infelizmente, alguns desses motores não têm registros filmados com eles em funcionamento, porém podemos mensurar o grau de criatividade dos engenheiros. Mas antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar os nossos conteúdos. Então vambora! Até a Primeira Guerra Mundial, alguns motores diferentes foram criados com uma disposição em V e o radial, mas foi só a partir dos anos 20 que surgiram os mais exóticos motores, sendo um grande exercício de criatividade para os engenheiros. A fabricante alemã Argus Motoren começou sua carreira construindo automóveis, mas a partir de 1906 passaram a fabricar somente motores, tanto para carros quanto para barcos e a indústria da aviação, onde criou exemplares para a Primeira Guerra Mundial. Nos anos 20, a empresa desenvolveu um motor radial de 24 cilindros, sendo a união de dois Ws. Em algumas literaturas chegam até a denominá-lo como W-duplo. O AS5 tinha refrigeração líquida com 94,1 litros e potência de 1.500 cavalos a 1.800 RPM e pesava 1.100 quilos. O motor era muito moderno para a época, com comando de válvulas no cabeçote, que era todo composto de alumínio. Porém, o AS5 nunca foi testado em voo e o projeto acabou sendo abandonado. A Argus ficaria famosa por ser usada em aviões de treinamento para pilotos da Luftwaffe na Segunda Guerra Mundial, e a fábrica encerrou suas atividades com o final do conflito. A companhia norte-americana foi fundada por James Asbury Ellison, que ficou famoso por ser um dos investidores que fizeram o Autódromo de Indianápolis, no estado de Indiana, e a cidade planejada de Miami Beach, na Flórida. Durante a Primeira Guerra Mundial, uma das fábricas de James ajudou a construir o Liberty L-12, um motor V12, que equipou muitas aeronaves norte-americanas. Baseado na experiência obtida com a fabricação dos motores, decidiu criar um enorme modelo com uma junção de dois V12s, sendo que um funcionaria de cabeça para baixo, surgindo um motor em X. O modelo X4520 era refrigerado a ar e tinha 24 cilindros, sendo 4 bancadas de 6 cilindros cada um, dando um total de 74 litros. Com o Supercharger, sua potência era de 1.323 cavalos a 1.900 RPM. O 4520 tinha 2 válvulas por cilindro e pesava 1.270 quilos. Para refrigerar melhor, tinham defletores ao redor do motor para direcionar o ar pelos cilindros. A apresentação oficial foi em 1927, mas as empresas do ramo aéreo não demonstraram muito interesse em usá-lo, e a Ellison arquivou o projeto na metade dos anos 30. Após o Japão atacar a base de Pearl Harbor no Havaí, os Estados Unidos entraram oficialmente na Segunda Guerra Mundial, e a fabricante de automóveis Chrysler passou a se dedicar nos esforços de guerra criando veículos e motores. O governo norte-americano apressou os montadores em criarem soluções mecânicas, e uma das exigências era um motor para equipar um tanque médio M3, e a solução da Chrysler foi o A57 Multibank, sendo a junção de 5 flatheads de 4,1 litros usados nos automóveis, o que resultava num radial de 30 cilindros de 21 litros, e desenvolvia 370 cavalos a 2.400 RPM. Era a junção da simplicidade mecânica num pacote exótico. Os 5 carburadores Carter TD1 eram os mesmos que equipavam os automóveis, e o motor era tão robusto e resistente que era capaz de trabalhar mesmo com alguns cilindros sem funcionar. Como ele era todo em ferro fundido, o A57 era muito pesado, com 2.379 quilos.
A famosa fabricante norte-americana de motores para aeronaves tem uma curiosa origem, começando no ramo de máquinas e costura, quando a empresa se chamava Demorest. A companhia foi fundada em 1845 por Ellen Demorest, uma famosa estilista de moda feminina do século XIX. Em 1907, a empresa muda completamente de ramo ao constar que as máquinas de costura não davam mais lucro e, usando de experiência na fundição do metal, passou a fabricar motores para automóveis e renomear a corporação para Lycoming Foundry and Machine Company. O nome vem do condado onde fica a sede da empresa, localizado na cidade de Williamsport, Pensilvânia. A mudança se provou muito bem acertada e a expansão foi rápida. Em 1929 fizeram seu primeiro motor de avião, o R680, que também foi um sucesso, mas a empresa tinha um tabu de não conseguir fazer motor aéreo de alta potência. Numa última tentativa, em plena Segunda Guerra, desenvolveram o enorme XR7755, que se tratava de um radial com 9 bancadas e 4 cilindros cada, dando um total de 36 cilindros. Ele pesava 2.740 kg sem fluidos e tinha refrigeração líquida. Uma novidade era que o cabeçote tinha 2 comandos de válvulas, só que um era feito para decolar e outro para economia de combustível, e o motor foi o maior a pistão para aviação já feito nos Estados Unidos, com incríveis 127,1 litros e desenvolvia 5.000 cavalos a 2.600 RPM, com um consumo estimado em 2.200 litros por hora. Porém, o motor demorou para ficar pronto, já que ele passou por problemas durante seu desenvolvimento, e só foi finalizado em 1946, quando a Força Aérea já tinha perdido interesse em motores a combustão interna, preferindo os de propulsão a jato e a foguete, e a Lycoming arquivou o projeto. A companhia norte-americana foi fundada em 1860 pelos engenheiros sócios Francis Pratt e Amos Whitney, na cidade de Hartford, no estado de Connecticut. A empresa fabricava inicialmente máquinas industriais e, em 1925, o engenheiro aeronáutico Friedrich Rentschler conseguiu convencer a empresa de investir em motores para aviões. O sucesso veio rapidamente com a linha de motores a ar Wasp, que se tornou muito popular na aviação. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a empresa ampliou sua linha e passou a desenvolver motores cada vez mais elaborados, e o maior de todos foi o R4360 Wasp Major, um motor radial de 28 cilindros com 71 litros e meio, equipado com supercharger e potência de 4.300 cavalos a 2.800 RPM. Oficialmente, é considerado um radial com 7 bancadas e 4 cilindros, mas como tem refrigeração a ar, os cilindros são individuais e cada um está disposto a uma localização mais inclinada em relação ao outro, o que dá um aspecto de motor torcido lembrando um parafuso. O Wasp Major foi lançado em 1944, sendo usado em diversos aviões como o Boeing B-50 Superfortress, e teve quase 18.700 unidades feitas. Porém, o motor demandava manutenção constante porque, mesmo tendo esse layout torcido, tinha problemas de refrigeração e sua durabilidade era comprometida, tendo que trocar de cilindros e pistões frequentemente. E isso tornava a manutenção muito cara. Quando os motores a jato da Pratt & Whitney ficaram prontos, os clientes trocaram de motor imediatamente e a empresa encerrou a produção do Wasp Major. A fabricante britânica foi fundada em 1808 por David Napier, que fez grande fortuna com maquinários industriais. E no início do século XX, passou a fabricar automóveis de luxo e motores. E durante a Primeira Guerra Mundial se especializou em mecânicas para a indústria aérea. Nos anos 20, a companhia contou com a ajuda do engenheiro inglês Sir Harry Ricardo. Ele havia desenvolvido um conceito de válvula muito diferente do que conhecemos, que ganhou o nome de válvula de camisa, onde a admissão e o escape é feito por movimento de camisas ao invés da tradicional válvula por mola. E essa tecnologia estaria presente no novo motor que ficou pronto nos anos 30, o Sabre,
um enorme 24 cilindros em H, com 12 cilindros em cada lado, com um total de 36,7 litros. Equipado com supercharger, desenvolvia 3.040 cavalos a 4.000 RPM, e quando a Inglaterra entrou na Segunda Guerra, os Napier Sabre foram utilizados nos aviões de combate da Hawker, como o Tempest e o Typhoon. Mas o motor passou a apresentar problemas na inovação do sistema de válvulas por fazer tratamento inadequado no metal, tornando seu funcionamento falho, chegando até prender válvulas de camisa, e assim, as panes no motor eram frequentes. Antes da guerra, a empresa não utilizava o conceito de linha de montagem e seus funcionários tiveram dificuldades de se adaptar ao novo sistema de trabalho, o que ocasionava muitos defeitos de fabricação, e com isso o motor ganhou má reputação. A fabricação do Sabre foi encerrada com o fim da Segunda Guerra, e a Napier passou a trabalhar somente com motores a jato a partir de então. De um modo geral, tanto essa mecânica quanto a propulsão a foguete substituiu os gigantescos multicilindros da indústria aérea, por serem menos complexos e desenvolverem melhores potências que os motores a combustão interna, principalmente em grandes altitudes onde o ar é rarefeito. Mas essas configurações exóticas não se aplicaram somente aos motores a gasolina, como também na mecânica diesel. Criado ao final do século XIX, esse tipo de motor começou a ganhar muita popularidade nos anos 20 e logo se tornou favorito da mecânica pesada, e muitos engenheiros desenvolveram soluções exóticas para os motores a diesel. A fabricante norte-americana de motores diesel do grupo GM entrou de cabeça na Segunda Guerra e sua exótica configuração de 2 tempos com válvula somente de escape, dotado de cárter sem bomba injetora e admissão de ar para a câmara com emprego do blower, se provou um motor potente e confiável. E a princípio, vinha nas configurações de 1 a 6 cilindros em linha, sendo todos com 71 polegadas cúbicas por pistão. Mas o maior motor de todos, com 6 em linha, não dava conta de equipar certos veículos. E os Cleveland Diesel eram grandes demais, sendo só usado em grandes geradores e embarcações. Para satisfazer o desempenho de veículos como tanques e barcos pequenos e médios, foram desenvolvidos os 6046, sendo a união de 2 671, e o 6051, que é a união de 4 motores. E a potência poderia chegar até os 900 cavalos. A Detroit Diesel só desenvolveria motores em V nos anos 50. E fizeram um grande sucesso durante o conflito, tendo mais de 193 mil motores fabricados. E no pós-guerra ganharam grande popularidade, principalmente na mecânica pesada. Porém, esses motores unidos são bem raros, e a grande maioria foi só fabricada durante a guerra. A corporação alemã Kleckner Humboldt Deutz, a proprietária da fabricante de caminhões Magirus e da fabricante de tratores e motores Deutz, desenvolveu o enorme DZ710, que tinha 16 cilindros na horizontal e era movido a diesel com ciclo 2 tempos e superalimentado com blower. Ele desenvolvia 2.700 cavalos a 2.700 RPM. E tinha 51,5 litros de deslocamento. Mas a empresa não quis parar por aí e então criaram um motor ainda mais imenso, o DZ720, que se tratava da união de 2 DZ710, formando um motor H de 32 cilindros e 103 litros, que usando turbo desenvolvia 5.900 cavalos e pesava 2.900 quilos. No entanto, o gigantesco motor de 2 metros de altura, que pretendia equipar aviões e barcos, não equipou nenhum veículo, porque os países aliados tomaram a fábrica e até ao final do conflito só fizeram consertos e manutenções em veículos militares. Logo que a Segunda Guerra Mundial acabou, o departamento soviético de design, denominado de OKB-500, era chefiado por Vladimir Yakovlev, e eles estavam trabalhando no projeto de um grande motor baseado nos radiais norte-americanos e alemães, resultando no motor M501,
um enorme diesel de 4 tempos com refrigeração líquida, dotado de 7 bancadas com 6 cilindros, dando um total de 42, com 143,6 litros, era alimentado por supercharger e produzia até 6.000 cavalos. Mas o programa do 501 foi cancelado em 1953, depois que os motores a jato comprovaram sua eficiência. O departamento não se desanimou e adaptaram o motor para o uso marítimo, resultando no M501M. Mas o gigante de metal tinha muitos problemas e quebrava com frequência, e assim desenvolveram a versão melhorada, denominada de M503. Nos anos 60, renomearam a fábrica para Zvezda, referente à configuração do motor que lembra uma estrela, já que Zvezda é estrela em russo. O motor continuava com a mesma configuração, mas agora desenvolvia 3.943 cavalos a 2.200 RPM e pesava 5.450 quilos. E não pararam por aí. A empresa ainda desenvolveu o M504 com 7 bancadas e 8 cilindros, resultando no motor de 56 cilindros, 191,4 litros e potência de 6.370 cavalos a 2.000 RPM. E para quem necessitava de mais potência ainda, foi criado o M517, um motor tandem, onde 2 motores separados trabalham juntos, nesse caso 2 M504, resultando num monstruoso motor de 112 cilindros, 383 litros e 10.453 cavalos a 2.000 RPM. A Zvezda continua produzindo, reparando e desenvolvendo esses monstros a diesel até hoje. E uma equipe alemã de tractor pulling desenvolveu o Dragonfire, um trator da categoria livre que usa um M503 preparado com peso aliviado e convertido para metanol com potência de 8.000 cavalos a 2.500 RPM. O Dragonfire é um dos poucos tratores da categoria livre no mundo a utilizar um único motor. A fabricante britânica também criou para a indústria naval o que seria um dos motores mais incomuns já construídos. A pedido da Marinha Real Britânica, a Napier ficaria incumbida de desenvolver um motor a diesel, pois o órgão militar não queria um motor a gasolina por questões de segurança, já que o combustível é altamente inflamável. E a solução adotada pela fabricante foi o inusitado Deltic, de refrigeração líquida. Ele usava a tecnologia dos pistões opostos, onde um pistão vai de encontro com o outro para fazer a combustão, o que faz ele não ter cabeçote e possuir ciclo de 2 tempos, pois não tem comando de válvulas. O primeiro motor com essa configuração surgiu em 1882 e foi inventado pelo engenheiro britânico James Atkinson, que na época o batizou como motor diferencial. Outra coisa incomum no Deltic era o seu formato, um imenso triângulo com 3 bancadas e 6 cilindros, tendo no total 18 cilindros e 36 pistões. Outra complexidade é o fato do motor ter 3 virabrequins e cada um tem um volante. Apesar de não possuir cabeçote, havia comando, mas era só para acionar os bicos injetores, como ocorre nos Detroit Diesel. O volume total do Deltic era de 88,2 litros, equipado com um enorme supercharger, desenvolvia 2.500 cavalos a 2.000 RPM. E o colosso de aço pesava incríveis 4.760 quilos. O motor só ficou pronto nos anos 50 e em 1954 passou a ser vendido para o público civil. Com o passar do tempo, a Napier fez melhorias, como dutos de admissão de ar que passavam no centro do triângulo, fazendo a potência chegar até 5.500 cavalos a 2.000 RPM. Esse motor estranho foi produzido pela Napier até o seu fim em 1969 e outras empresas continuaram a fabricar o Deltic, como a MAN e a Rolls-Royce, porém não há informações se esse motor ainda é fabricado. A fabricante alemã de aviões e motores fundada por Hugo Junkers desenvolveu durante a Segunda Guerra Mundial
um dos motores mais incomuns e complexos já feitos. O Yumo 223, um motor a diesel com ciclo de 2 tempos e pistões opostos, com 4 bancadas de 6 cilindros cada um, dando um total de 24 cilindros e 48 pistões. E a disposição das bancadas de cilindro é em losango, com total de 28,9 litros e potência de 2.500 cavalos a 4.400 RPM. O Yumo 223 era equipado com um enorme supercharger e ficou pronto em 1940. Outra complexidade era que o motor possuía 4 virabrequins, cujo movimento era coordenado por uma imensa engrenagem volante. A pretensão da Junkers era de usar motor em aviões e barcos, mas o projeto parou em 1943 por conta da alta complexidade mecânica, que ocasionou muitos problemas de confiabilidade, incluindo a alta vibração, onde muitos componentes se soltavam e até quebravam. Quando a União Soviética dominou a fábrica que ficava na cidade de Dessau, as Forças Armadas até fizeram experiências com um dos motores, mas logo abandonaram o projeto. A ideia inusitada de usar pistões opostos seria adotada pela fabricante inglesa de caminhões e ônibus Comer, que desenvolveram o TS3, um motor de 3 cilindros e 6 pistões, montado na horizontal. Mas ao invés de usar 2 virabrequins, optaram por um conjunto de bielas e articulações. O produto, que ganhou o apelido de knocker pelo fato dos pistões trabalharem batendo um contra o outro, era alimentado por blower e tinha ciclo 2 tempos com potência de 105 cavalos. A empresa fabricou esses motores até o início dos anos 60 e não continuaram adiante por conta de problemas financeiros na corporação. Atualmente, a fabricante norte-americana Yates Power desenvolveu um motor de layout semelhante com 3 cilindros e 6 pistões, dotado de 2 virabrequins, tem ciclo 2 tempos e usa blower, e dotado de injeção eletrônica Common Rail. De acordo com a empresa, o motor só gasta metade de combustível que uns 6 cilindros de potência semelhante. O desenvolvimento do motor conta com a colaboração da Cummins e está sendo testado em caminhonetes e caminhões. Então, pessoal, já conheciam esses motores exóticos? Comentem! Espero que tenham gostado do vídeo. Assim eu peço para que deem um like e compartilhem. Com certeza ficaram curiosos para ouvir o ronco do TS3 e é com ele que eu me despeço. Até logo e fiquem com Deus!